Desde a semana passada nós começamos uma nova série de palavras chamada Obras Maiores, que é justamente o nosso tema de 2020. Ele está baseado num livro que nós lemos o ano passado, nós pastores, junto com os supervisores. Se você ainda não leu esse livro, se você gostaria, fale com o teu supervisor de célula, com o teu líder de célula, para providenciar um para você conseguir ler. É um livro muito simples, mas um livro poderoso, e nós cremos que Deus tem chamado você e a mim para viver um evangelho simples, mas um evangelho de poder. Repete comigo: um evangelho simples. Mas agora você, com convicção, você saiu de casa numa chuva, você venceu algo poderoso, que é um sofá de domingo à noite, uma pipoca que você podia estar sentado. Então você venceu toda essa tentação e esteve aqui na casa de Deus. Então você vai falar com essa força de quem venceu, amém? Um evangelho simples. Isso, mas um evangelho de poder. Exatamente isso que fala, o que Jesus nos ensina. Diariamente nós temos estudado o nosso devocional, algo simples, algo curto, mas algo que é poderoso. Toda vez que nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que Jesus foi simples. Jesus explicava a palavra de uma forma simples para que todos entendamos. E esse é o propósito de nós sermos igreja, traduzir de uma forma simples, onde todos consigam entender, mas não é porque é simples que não é poderoso. E o Senhor Jesus nos chama no dia que se chama hoje, no ano de 2020, para você realmente viver dias extraordinários da graça, do favor do Senhor, realmente falando daquilo, amando vidas, servindo, lendo, o teu devocional, participando de uma célula, e aquela palavra simples, mas que entra no teu coração e produz mudança, produz vida. E quando sai da tua boca de forma de um testemunho, quando sai da tua boca, ela sai com forma de poder, ela sai com forma de autoridade. É isso que nós queremos desafiar a todos nós como igreja, a viver um ano extraordinário, cheio da graça do Senhor. Na semana passada, a palavra falava sobre o desejo por um avivamento. Nós lemos a semana passada, tanto no culto quanto nas células, o livro de Isaías 55, a partir do versículo 8, que fala assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então é uma verdade que nós temos em Jesus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu sou avivado, eu sou encorajado a sonhar novos sonhos, a crer em pensamentos que são maiores do que os meus, amém? Ao longo desse ano nós estamos estudando João 14, de 12 a 14, que fala justamente sobre isso. Eu deixei eu estou indo para o Pai, mas eu deixo vocês para fazer obras ainda maiores. Jesus não nos deixou órfãos, Ele enviou o Espírito Santo, mas Ele envia você e a mim com um evangelho simples, mas um evangelho de poder, para que a nossa sociedade não seja órfã de sinais e maravilhas e manifestações da graça do Senhor, amém? É isso que nós precisamos crer, é isso que nós precisamos entender, e por isso que ao longo de fevereiro e março, nós vamos trabalhar tanto no culto quanto nas células, algo parecido, não necessariamente o mesmo estudo. Ao longo de fevereiro nós vamos estudar o personagem de José do Egito. Foi alguém que tinha sonhos grandes, sonhos poderosos, e depois se tornou grande no Senhor, se tornou logo abaixo do faraó, alguém poderoso. Mas ao longo desse processo, entre o sonho e o cumprimento da promessa, o que aconteceu? Teve traição, teve mentiras, teve calúnia, teve prisão, teve vários processos, e é justamente isso que nós precisamos entender, que Deus é um Deus que valoriza processos. Deus é um Deus que, do momento que Ele lança uma palavra sobre a tua vida, Ele sabe que vai cumprir, mas Ele espera que nós não apenas cheguemos lá. Por que Deus valoriza tanto o processo? Porque senão no momento que você entregasse a sua vida para Jesus, você seria arrebatado. Você não teria nada mais de fazer aqui nessa terra, sim ou não? Mas se Deus te chamou para estar aqui, se Deus te chama para viver processos, se Deus te chama para enfrentar os desafios e vencer
todos os desafios no poder do nome do Senhor, é sinal que Ele confia que algo grande você possa fazer. Por isso que nessa noite eu quero te convidar, e o tema dessa palavra é sonhe alto. Na semana passada a gente falou, entre outras coisas, sobre a renovação da nossa mente. Porque para nós não sermos mais presos no passado, que o passado, as dores do passado, as culpas do passado, o peso do passado, muitas vezes me faz ficar amarrado no passado, e muitas vezes isso também gera problemas emocionais como a depressão, né? O ano passado a gente falou muito sobre isso, né? Palavras específicas sobre isso, né? Mas hoje nós temos um entendimento que nós como igreja precisamos ajudar nesse processo, junto com médicos, junto com psicólogos, mas a igreja tem um papel fundamental de ajudar você e a mim parar de ser preso no passado e olhar para frente, mas também olhar para frente com uma certeza e com uma expectativa, porque se eu fico aflito com o dia de amanhã, porque se eu fico aflito com aquilo que pode acontecer, gera em mim ansiedade, gera em você ansiedade, e ansiedade também não vem do Senhor. A palavra de Deus fala sobre isso, fala para Ele cuidar dos nossos corações, cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e é justamente isso que nós entendemos que é tão importante, sermos libertos do passado, mas também sem uma prisão emocional de um futuro, porque o nosso futuro está guardado nas mãos do Senhor, amém? O nosso futuro está protegido pelo Senhor, e por isso que eu não preciso ficar desesperado pelo dia de amanhã. Talvez amanhã você vai ter uma reunião no trabalho, talvez amanhã você vai ter alguma situação difícil de ser enfrentada, e talvez o teu coração já está aflito por causa do dia de amanhã, ou algo que vai acontecer nesse mês. Mas eu falo, consagre esse mês de fevereiro ao Senhor, como nós fizemos na semana profética. Consagre e fala: Senhor Jesus, esse mês inteiro está em tuas mãos, esse mês inteiro eu consagrei a Ti, eu tenho orado, eu creio que tira a prisão emocional, tira o medo, amém? E é algo que quando o medo quer vir sobre você, você fala assim: não, eu não preciso ter medo, porque Jesus já tomou na cruz todos os meus problemas, todos os meus pesos, toda a minha angústia. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, que é justamente sobre reconciliação, sobre perdão, sobre oportunidades celestiais que Deus tem para você e para mim. E é nesse lugar onde eu entendo que eu sou amado. Nós lemos a introdução: você, meu filho, pede. E essa é a verdade. Sonhe alto, sonhe grande no Senhor. Sonhe realmente livre e liberto para viver uma vida, né, que vai glorificar o nome do Senhor. Se você e eu estamos vivendo uma vida sem graça, provavelmente você está vivendo diferente do que Deus te chamou. Deus quer que você viva dias gloriosos, dias da presença de Deus. Como que eu vou saber disso? Abrindo a tua palavra, você estando debaixo de uma cobertura espiritual, você abrindo o teu coração no lugar certo, com a pessoa certa, chorando para cima. Esses são lugares que eu abandono o meu passado e tiro a angústia do futuro, amém? Nessa noite eu quero te convidar a você abrir a tua palavra lá em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do 1 ao 7. Gênesis, se você não é muito familiarizado com a Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia, tá? Então, é um dos... Gênesis e Apocalipse são os livros mais fáceis de você encontrar, primeiro e último, respectivamente. Em Gênesis 12, de 1 a 7, fala assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Nesse versículo 2 ainda, Deus fala para um homem já de avançada idade. Deus fala para um homem já de avançada idade, próspero, muito rico, seria um milionário de hoje, talvez um grande fazendeiro de hoje, que já tinha tudo, mas ele não tinha algo importante, que era um filho. E Deus, no versículo 2, farei de você uma grande nação. É interessante que desde o início da palavra de Deus, desde o início do chamado de Abraão, Deus promete algo poderoso. Desde o momento onde Deus te chama, te aviva de manhã, quando você acorda, Ele declara para você algo
poderoso. Por isso, ore antes de sair de casa. Faça o devocional, se possível, antes de sair de casa, porque você vai enfrentar um novo dia, com uma nova porção de graça, com uma nova porção de favor. E ali fala que tornarei você famoso e você será uma bênção. Essa é a vontade de Deus para a tua e para a minha vida, que quando eu e você saímos de casa, vamos estar com os nossos amigos, com os nossos parentes, no nosso trabalho, você será uma bênção. Fala para a pessoa do teu lado, você será uma bênção nesse mês. Ele nos chama para ser uma bênção. Quem é uma bênção é quem abençoa, quem ajuda, quem estende a mão. E esse é nosso papel como igreja. Nós precisamos ser bênção e amar as pessoas perto de nós. Versículo 3, e ali um versículo que fala sobre proteção, sobre propósito. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele não apenas nos abençoa para vivermos uma vida sem graça, mas Ele nos abençoa para nos abençoar. Volta ali para mim, versículo 3, por gentileza, e fala assim: por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Repete comigo: por meio de mim, através de Jesus, vidas na minha cidade serão abençoadas. Amém? Jesus quer usar você e a mim para abençoar vidas. Porque a gente é bom? Não. Porque a gente merece? Não. Mas porque Jesus quer usar você e através de você toque vidas, ame vidas, abençoe vidas. Que a nossa cidade seja abençoada por meio da tua voz, por meio das tuas atitudes, por meio das tuas posturas. Versículo 4 fala assim: então Abraão partiu, quer dizer, ele obedeceu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha quantos? 75 anos quando partiu de Harã. E tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos, os servos, que havia agregado na sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram em Canaã, então Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo os cananeus, que são os inimigos, que a gente vê ao longo do Antigo Testamento, muitas vezes falando sobre os cananeus, habitavam a região. E versículo 7, então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Mas Abraão não tinha filho, ele não tinha descendentes, mas o Senhor já prometia algo poderoso para a vida dele. Abraão construiu ali um altar e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, porque toda vez quando nós estamos na Tua presença, quando abrimos a Tua palavra, algo começa a mover os nossos corações, Senhor. Pai, o Senhor tem nos chamado para sonhar novos sonhos, sonhos que são segundo a Tua vontade. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, em meio a emoções duvidosas, em meio a pensamentos que não provêm de Ti, estarmos com nossa mente e nosso coração cativos a Ti. Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai, Te agradecemos pela Tua graça, Te agradecemos pela Tua proteção, nós Te agradecemos pela Tua provisão que virá quando nós estamos na Tua presença. E nessa noite, ó Pai, nós Te agradecemos e queremos ser como Abraão, ó Pai, ouvir a Tua voz, não ter medo de avançar, Senhor, obedecer a Ti, Senhor, e levantar um altar de adoração quando nós vimos a Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nessa noite levantar um altar de adoração, que o incenso continue sendo queimado em nossos corações, como foi acendido por meio dos louvores nessa noite, ó Pai, que nós consigamos, ó Pai, a tocar o Teu coração nessa noite, ó Pai, e saímos aqui com a plena convicção que o Senhor nos ama e tem algo poderoso reservado para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É interessante que, se você for olhar a vida de Abraão, sempre que ele tinha um momento com Deus, sempre que ele tinha um encontro, ele levantava um altar. Talvez foi o personagem bíblico que mais levantou altares em agradecimento, em rendição. Altar fala sobre um ajuntamento de pedras onde se coloca um holocausto, um sacrifício, um animal, naquela época, e se tacava fogo e falava que o aroma chegava como um puro incenso ao Senhor. E isso fala sobre eu e você a cada dia, a cada situação, em cada momento. Quando nós vimos a bondade do Senhor, levante altares espirituais. Hoje nós não precisamos mais levantar
levantar altares de pedra. Nós não precisamos mais colocar um animal, porque o cordeiro já morreu, amém? E ressuscitou, então hoje não precisamos mais disso. Mas a cada momento, a cada resposta de oração, levante um altar de adoração no teu lar. Não deixe de testemunhar. Quando você testemunha algo que Deus fez na tua vida, você levanta um altar poderoso para que outras pessoas vejam o Deus que nós servimos, e isso chega como um aroma agradável ao Senhor. E é interessante que ele era um homem milionário, ele era um homem já com uma avançada idade, mas mesmo assim ele não era alguém acomodado. E pelo dicionário, o comodismo é contentar-se com a situação, e ser conformado é conformar-se com aquilo que nós temos. Interessante que Abraão já tinha praticamente tudo, tirando um filho, ele tinha tudo. E qual que foi a atitude dele? Ele não se acomodou, ele simplesmente ouviu a voz de um Deus que ele ainda não conhecia. Abraão é o início dos patriarcas, né? Nós começamos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele inicia um novo período na Bíblia, e ele começa a andar com novas formas, de uma forma íntegra, de uma forma de amor e adoração ao Senhor. E nessa noite o Senhor fala para você e para mim, não sermos acomodados. Mesmo que talvez esteja tudo bem na tua vida, sonhe os sonhos de Deus sobre você. Sonhe sonhos maiores, de ver tua família curada, de ver tua família restaurada, de você conseguir uma promoção no teu emprego. Sonhe sonhos, né? Entregue ao Senhor, coloque lá no teu caderno de oração, coloque lá nosso cartão de oração, né? Ore todos os dias sobre isso, mas também faça, se posicione. Eu quero um emprego melhor, então eu também vou fazer um curso, eu vou me dedicar, eu vou fazer o que é certo, amém? Nós precisamos entender que o reino espiritual, ele anda muito junto com o reino natural. Se você quer ser abençoado no teu serviço, você ora, você faz sua parte, mas você também tem que fazer a tua parte naturalmente. Deus não respalda preguiçoso, Deus não respalda se nós não fizermos a nossa postura diária de acordar cedo, de buscar o Senhor, né? de ser o melhor profissional que você possa ser no teu serviço e glorificar a Deus todos os dias. E é interessante que Abraão, em todo momento, ele inicia algo que você vê sobre Isaac, você vê sobre Jacó, e você vê sobre toda a descendência que chega até Jesus. Um coração de olhar para a sociedade e não se conformar. Não se conformar não é reclamar. Reclamar é totalmente de não se conformar. Reclamar é o quê? Você vai pegar o teu contra-cheque essa semana e você fala assim, isso é uma miséria, isso aqui não presta, isso aqui não vai dar para o mês inteiro. E realmente não vai dar para o mês inteiro, porque você está profetizando maldição sobre o teu salário. Mas não se conformar é você pegar o teu contra-cheque essa semana e falar assim, Senhor Jesus, obrigado pela tua provisão. Senhor, obrigado porque eu vou poder separar uma semente disso, devolver ao Senhor 10% e me ajuda, Senhor, a administrar bem os 90 que ficam. Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu preciso ganhar mais por causa disso. Eu tenho sonhos de uma casa, de um carro. Senhor, me ajuda. Eu quero ser o melhor funcionário, mas eu não vou me acomodar. Entende a diferença de não se conformar e de reclamar? É um ambiente de gratidão que nós cremos e criamos algo novo, profético e lindo. Durante a semana passada, né, e também nas células nós falamos muito sobre Romanos 12, que fala, não se moldem ao padrão desse mundo, mas renovem a sua mente para você e eu podemos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É interessante que você olha para Abraão e você vê alguém que se posicionou. E nessa noite eu quero te ajudar a você romper do comodismo, porque o comodismo afeta a nossa mente. A gente para de pensar, a gente para de estudar, a gente para de se mover, a gente para de se esforçar. Eu lembro, né, que hoje em dia eu gosto muito de número, faço bastante cálculo o dia inteiro. E eu lembro que meu avô era uma pessoa bem exigente com matemática, meu pai também era alguém alguém muito exigente com matemática, e eu jamais podia contar nos dedos. Sabe aquelas contas de preguiçoso que a gente começa a fazer tabuada, esquece, daí você começa a contar nos dedos? Não sei se você já fez isso. Hoje já se usa calculadora direto, mas como a gente não tinha calculadora há alguns anos atrás, né, a gente contava com os dedos. E se eu contasse com os dedos, meu avô me dava uma bela de uma reguada no meio da mão. Isso me fez desenvolver muito a matemática. E esses dias eu estava fazendo um cálculo
cálculo simples, cálculo bobo. Daí o que você pega? Você pega o celular e entra e começa a fazer tudo na calculadora, sim ou não? Porque a gente está acostumado. O meu celular tem hoje tudo o que eu preciso. Tem a calculadora, tem o Google, tem o que eu preciso, o que você precisa. E o que você não precisa está no teu celular. E isso muitas vezes vai nos acomodando. Não preciso prestar atenção na aula. Antigamente a gente tinha que ficar copiando. A gente tira uma foto daquilo. Qualquer coisa no Google tem. Qualquer coisa tem trabalhos.com e resolve minha vida. E a gente vai se acostumando a viver uma vida medíocre. A gente vai se acostumando a emburrecer. E até eu estava vendo uma reportagem hoje à tarde falando sobre o mal de Alzheimer, que tem causas genéticas, mas uma das causas grandes é justamente quando nós não desenvolvemos o nosso cérebro. Claro que é uma doença que tem causas genéticas, né, que independente do teu envolvimento ou não, mas o pesquisador fala, se você aprende uma outra língua, se diminui em tantos por cento a chance de desenvolver. Se você faz, né, começa a escrever, em vez de computador, escreve com a mão, redesenvolve o ato de escrever, você diminui em tantos por cento. Se você pega uma palavra cruzada e faz uma palavra cruzada, qualquer coisa manual para você exercitar a mente, joga xadrez, qualquer coisa que é chato, que é ruim, que muitas vezes a gente não gosta, vai te dar uma longa vida. É a mesma coisa de fazer exercício físico. O gostoso é o quê? Você ficar em casa e não fazer nada, mas você sabe que se você quiser ter uma qualidade de vida, você precisa exercitar também o teu corpo. Então, nós precisamos sair do nosso comodismo, e quando nós saímos desse lugar, o Senhor nos abençoa, o Senhor realmente nos faz sonhar sonhos mais altos, o Senhor nos fala sobre uma terra prometida, o Senhor nos fala sobre a vinda de um herdeiro, o Senhor nos fala sobre ser bem-sucedido, o Senhor nos fala sobre nós sermos protegidos. Tudo isso nós encontramos na vida de Abraão, e tudo isso Deus fala hoje para você. Você será bem-sucedido, você será uma bênção, você vai abençoar pessoas ao longo dessa semana, amém? Você será protegido pelas mãos do Senhor ao longo dessa semana. Nós vamos orar daqui a pouco pelas crianças que vão começar a aula, e elas vão estar protegidas e guardadas pelo Senhor, e vão ser missionários do Senhor nessas escolas, em nome de Jesus, amém? É isso que nós precisamos entender, que o Senhor nos chama para sonhar alto, sonhar grande, mas para nós entendermos que Ele precisa ser glorificado. Então essa é a primeira verdade, de 3 que eu quero falar nessa noite, né? Sonhe alto, sonhe os sonhos de Deus, volte a sonhar os sonhos de Deus. A segunda verdade é: vigie a tua motivação. É interessante que você, olhando ali para Abraão, você vê vários momentos onde ele desiste. Lá em Gênesis 12, fala que Abraão passa pelo Egito, e a esposa dele, Sarai ainda na época era uma senhora de 70 anos aproximadamente, e o faraó fala que ela era tão bonita, que ele falou que ela era sua irmã, porque o faraó queria ter ela como sua esposa. Olha só que coisa linda, né? Uma mulher linda que estava ao lado, e em vez dele defender, não, ela é minha esposa, se quiser me matar, vai me matar, mas ela é minha esposa, ninguém toca. Esse é o posicionamento que Deus chama você, homem, amém? Não é para entregar a tua esposa, não é para, né? Ela é linda, ela é graciosa, mas ela é tua esposa, não delegue isso para ninguém. E acontece todas as histórias, porque Abraão não confiou. Depois, lá em Gênesis 13, começa a desavença entre Abraão e Ló. Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, e leva o sobrinho, e começa a dar problemas ali, porque Deus tinha dado uma ordem. Em Gênesis 16, Abraão não confia em Deus, né? E tem um filho com uma serva. E é interessante que você vê 3 erros bem feios na vida de Abraão. 3 momentos que ele não confiou. Nesses 3 momentos ele não confiou. E como eu e você conhecemos Abraão hoje? O pai da fé. Como que esse homem que não confiou, como que esse homem que mentiu, como é que esse homem que enganou, como esse homem que foi covarde, que não confiou, que deu um jeitinho, se transforma no pai da fé. E é isso que é o lindo da palavra de Deus. Quando eu e você temos a motivação no lugar correto, Deus nos perdoa.
e Deus nos coloca de volta no trilho. Nessa noite o Senhor te chama para parar de ficar olhando para o passado e olhe para frente. A palavra de Deus fala lá em Provérbios 28:13, quem oculta ou quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Em algum momento Abraão se arrependeu de todas essas situações, e ele sai de um homem que não confiava para um pai da fé. Se você vai para Hebreus capítulo 11, que é justamente um memorial de homens e mulheres que foram os homens da fé, você vai ver um trecho enorme sobre Abraão. Se não me engano, o personagem que mais se fala sobre fé lá em Hebreus, lá no Novo Testamento, milhares de anos depois. Deus não falou mais do pecado de Abraão, Deus não falou mais do erro de Abraão. Deus honra um Abraão que depois chega ao ponto de oferecer o seu único filho num altar de sacrifício, ao ponto de quase matá-lo, para provar para Deus: sim, Deus, agora eu conheço você, sim, Deus, agora eu confio em você. E essa é a nossa busca diária, em alguns momentos a gente não confia, mas volte ao Senhor. Muitas vezes você errou, hoje o Senhor fala: volte para o Senhor em nome de Jesus. Hoje a ceia é sobre isso, sobre aceitação, sobre reconciliação, sobre comunhão, sobre eu e você voltarmos para sonhar o sonho de Deus, mas com a motivação correta. E ali em Salmos 2, de 7 a 8, nós lemos na introdução e eu quero ler novamente com você. Salmos 2, 7 e 8, que fala assim: basta pedir e eu lhe darei as nações como herança, a terra inteira como a sua propriedade, porque você é o meu filho. É uma verdade que o Senhor quer colocar e imprimir hoje no teu coração. Você é filho e filha amado de um Pai bondoso que te perdoa, que te acolhe, que te faz ser um vencedor, que te faz olhar para situações de uma nova forma. Hoje à tarde a minha filhinha está nascendo os dentes e a gente está ainda entendendo esses processos. A gente já tinha nascido uns 4 e a gente achou que o pior já tinha passado, e agora essa noite ela quase não dormiu, e essa tarde ela começou a dormir um pouco e ela simplesmente acordou depois, e ela fez todas as suas necessidades no berço, por causa da dor, dos processos dentários. Porque ela fez cocô na cama e na roupa, você joga fora a criança? Não, você pega a criança, troca ela, lava ela e fala: você está protegida. A roupa vai ser lavada, algumas coisas vão ter que ser descartadas, mas jamais uma criança, um filho será descartado. E da mesma forma Deus também nos fala, nos mostra, não é porque você errou, não é porque talvez você se lambuzou inteiro. Hoje o Senhor Jesus quer lavar as tuas roupas, quer lavar as tuas feridas, quer lavar o teu passado e te colocar de volta num lugar de filho e filha amado. Hoje o Senhor fala: a motivação precisa ser eu. A motivação, os teus dias tem que ser eu. O teu alicerce tem que ser a minha presença. Eu quero te convidar ainda no início desse ano, você entender essa verdade, de sondar o teu coração, de sondar a tua vida. Lá em Zacarias 4, de 9 a 10, fala assim: Zorobabel lançou os alicerces desse templo, e ele os completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ver o prumo da mão de Zorobabel. E nessa versão fala assim: e essas são as 7 lâmpadas, que são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. A palavra de Deus fala em vários momentos que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sondando os nossos corações. Mas se um dia um alicerce foi lançado no teu coração, a obra do Senhor vai se cumprir. É dia de realinhar a nossa motivação, amém? É dia de entender que o Senhor completará a obra que Ele começou na tua e na minha vida. Então por isso que hoje o Senhor te chama: volte a sonhar, volte a avançar. Semana passada eu estava conversando com um supervisor, que a gente teve alguns processos no ano passado, e um deles a gente estava orando com esse casal, que mais ou menos nessa época do ano, quase eles não tinham vidas para servir, é um casal que serve com tanta graça nessa casa.
E semana passada a gente estava vendo os planos e os sonhos para 2020, e ele falou assim: olha, pastor, provavelmente em março a nossa célula vai ser multiplicada em 3 para a honra e glória do Senhor. Uma hora você está chorando, uma hora você acha que o processo é difícil, mas em breve os sonhos, as promessas de Deus se cumprem. Mas claro que tem que perseverar ao longo do processo. Não é um passe de mágica, é oração, é jejum, é renúncia, é ir de madrugada servir vidas. E esse é o teu papel e o meu papel. Ser tu uma bênção. Seja você uma bênção ao longo dessa semana. Seja você uma bênção. Talvez hoje você não serve em nenhuma área nessa casa. Comece a queimar no teu coração uma área para você poder servir e amar a casa de Deus. Comece hoje a sonhar novos sonhos. Comece hoje a crer em novos sonhos, em novas verdades, porque nós temos um Deus que valoriza processos, um Deus que te ama, um Deus que te vê pronto. O pessoal do louvor já pode subir, por gentileza. Não olhe mais para os seus passados de dores. Olhe para as conquistas. Não olhe mais para os fracassos que você teve, mas sim para as vitórias. Ou quantas vezes Deus te levantou. E Ele vai estar para te levantar quantas vezes for necessária. E é interessante que em todo esse processo, Abraão errou lá em Gênesis 12. Ele erra de novo lá em Gênesis 13. Ele erra de novo em Gênesis 16. E lá em Gênesis 15:5 fala assim: em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para os céus e conte as estrelas se for capaz. Esse será o número dos seus descendentes que você terá. Você consegue contar quantas estrelas tem no céu? Se hoje os cientistas, os astrônomos não conseguem precisar, eles sabem que são um X número, bilhões de estrelas, mas eles não sabem dizer exatamente quantas são, com toda a tecnologia, com telescópios, com tudo. Quem dirá naquela época, 5, 6 mil anos atrás, e Deus fala: conte as estrelas dos céus. E nessa noite eu quero te convidar: conte as estrelas dos céus, com vidas que serão ganhas para Jesus, como pessoas que você pode abençoar. Esse é o limite de pessoas que você pode abençoar, amém? Esse é o limite de pessoas, é o número de estrelas do céu, que é bem mais do que toda a humanidade. O Senhor te chama hoje para você não olhar mais para trás, não olhar mais para baixo, mas olhar para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus. Olhe para as estrelas do céu, levante a tua cabeça, homem e mulher de Deus, comece a sonhar de volta o sonho de Deus, comece a sonhar de volta os sonhos que Deus tem com a motivação correta. E a última verdade dessa noite: sonhe as obras de Deus com a motivação correta, mas com um coração generoso. Lá em Gênesis 14, 18 a 20, fala assim: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. É interessante que Melquisedeque, que era um sacerdote, ele chega justamente oferecendo o quê? Pão e vinho. Isso é uma prefiguração, é algo que aponta para a ceia. Muito antes de Jesus vir ou morrer, é justamente o que nós vamos fazer hoje com pão e suco de uva. É interessante que pão sempre fala sobre alimento, mas também fala sobre processos. Para um pão maravilhoso, para que você possa comer um pão delicioso, quentinho, precisou colher um trigo, arrancar um trigo, amassar um trigo, virar farinha. Depois, você pega aquela farinha com os outros ingredientes e o que você tem que fazer com a massa de pão? Você só mistura e está bom? Um bom pão tem que fazer o quê? Sovar. Que é o famoso o quê? Bater e amassar. E bate naquele pão, e amassa, e passa no cilindro, e não sei o que. Eu lembro que a minha avó fazia, eu ficava adolescente, rodando aquele cilindro e ficava, e vai e volta, vai e volta. Vó, tá bom? Não, não tá bom. Vó, tá bom? Não, não tá bom. Até o momento que eu falo assim: a hora que estiver bom eu te falo. E o pão é exatamente isso. Depois, quanto mais amassado, quanto mais sovado, mais macio ele se torna. Depois de todo esse processo, ele ainda é assado. Olha quantas mortes o trigo teve que fazer para chegar a virar aquele pão maravilhoso que você come
de manhã ou de tarde, quentinho, com uma manteiga, com esse climinha delicioso, mas precisou ter processos. Hoje o Senhor fala, é os mesmos processos que eu e você precisamos ter. Mas entende que em meio aos processos sempre terá o que? Ali fala que Ele também traz o vinho, Ele traz o que? O suco da videira, que é o que? A alegria. Em meio aos processos vai ter alegria. Repete comigo, em meio aos processos eu vou ter alegria. Isso é o que o sacerdote trouxe naquele momento, e de gratidão, novamente, Abraão levanta um altar de adoração ao Senhor, não físico, mas ele entrega um dízimo de tudo. O Adilson já falou na hora das ofertas. Nós somos muito tranquilos em falar sobre dízimos e ofertas nessa casa, porque todas as mentiras que falam que dízimo é dar dinheiro para pastor, infelizmente pode ser que aconteça em outros lugares sim, mas nós podemos falar com propriedade que isso não acontece nessa casa, Desde quando nós assumimos a comunidade, vai fazer 3 anos agora em março, a pastora Carla e eu não recebemos 1 centavo da igreja, não porque nós somos bons, mas justamente porque Deus tem nos levantado, como ser alguém que faz a diferença, que move de uma forma diferente, que prova que nós não estamos aqui para usurpar a igreja, mas para abençoar a igreja. E esse é o nosso papel, Esse é o papel de abençoar, não porque a gente é bom. Eu não estou falando aqui porque eu sou melhor, mas eu estou falando para você, que você tenha certeza que quando você dizima e oferta nessa casa, Deus vai te abençoar, e o dinheiro vai ser muito bem empregado com uma equipe de líderes que sabe quanto entra, que sabe aonde que sai, e tudo tem luz, tem contador, está tudo muito organizado. Nessa casa nós somos uma casa de luz e não de sombras, e não de trevas. Se você tem alguma dúvida sobre isso, vem falar como o Adilson falou, mas por quê? Porque Deus quer te abençoar. E encerrando ali em Gênesis 15:6, fala assim: Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Abraão, porque creu no Senhor, foi considerado justo. Abraão, porque sonhou os sonhos de Deus, ele avançou. Abraão, porque ele teve a motivação realinhada, correta, foi se endireitando ao longo do processo, ele se tornou de uma pessoa que não confiou em um homem, um pai da fé. E em todo o processo ele tinha gratidão. Eu quero te convidar a você ter gratidão. Toda vez que você vier à casa do Senhor, venha com uma gratidão, igual você fez nessa noite. Não deixe a chuva te atrapalhar. Venha com gratidão. Vá à célula com gratidão. Venha às quartas-feiras de oração com gratidão. E é esse ambiente profético que Deus vai te abençoar poderosamente. Quero te convidar a você ficar em pé. Nós queremos cantar uma canção e depois queremos orar e celebrarmos juntos a Santa Ceia. As